Bom dia 611. Tô aqui gravando esse vídeo porque exatamente no dia da aula, né, na terça-feira, dia 15, né, por algum motivo de rede, né, dificuldade de rede, eu não consegui dar aula para vocês, né? E aí eu tô gravando esse vídeo para postar aqui no Classroom para que vocês, né, não percam o conteúdo da aula, tá bom? E aí a gente na próxima semana, né, se a gente tiver uma condição melhor de conexão, que é o que vinha acontecendo até então, a gente pode dar, né, essa aula melhor, explicar melhor, fazer exercício, essas coisas todas, tá bom? Então eu começo falando sobre quem é esse povo germânico, né? Esses germânicos eram os bárbaros mais próximos de Roma, tá bom? Esses germânicos, eles eram os povos que faziam fronteira com o Império Romano pelo norte, né? Então, assim, o norte da Europa, né? Quem está mais próximo do norte da Europa são esses germânicos. Os germânicos, eles eram chamados pelos romanos de bárbaros. E esse nome tem uma carga preconceituosa muito grande, né? Porque, na verdade, todo mundo que não fosse romano, todo mundo que não falasse latim e não tivesse a cultura romana, era considerado pelos romanos bárbaro, tá ok? Então era tipo um apelido pejorativo, né? Uma coisa feia de se falar, né? O bárbaro, tá ok? E aí eu coloco aí no slide que vocês já têm, né? No primeiro slide, né? Depois da capa, eu coloco aí esses três povos, né, considerados bárbaros, né, que eram os mais importantes, né, as tribos germânicas, que a gente vai estudar, os eslavos, que estão ali um pouco mais perto do Mar Negro, e os tártaro-mongóis, que estão um pouco mais ao norte, tá bom? Eu também vou falar, né, que eu acho importante ressaltar, o seguinte, quando você começa o Império Romano, e você entra naquela estrutura da Pax Romana, né, da Pax Augusta, eu passo a ter uma necessidade de mão de obra, como eu falei para vocês na aula passada, né? Então eu tenho acaba a mão de obra, para de vir escravo. Não é no mesmo momento que você vai passar a ter essa crise. Essa crise vai demorar um pouco a chegar, porque ainda os escravos ainda existem. À medida em que esses escravos forem morrendo e não tiver gente para colocar no lugar, isso passa a gerar uma crise de trabalho. E isso vai gerar o que a gente conhece como as migrações pacíficas, né? Quer dizer, vários povos germânicos vão, várias pessoas, né, germânicas, né, vão começar a entrar pacificamente no Império Romano para se, como eu posso dizer, para pegar esses postos de trabalho inicialmente, né? E logo essa cultura vai começar a ser fundida com a cultura romana. Então a gente vai ter uma fusão cultural, né? A cultura romana vai se misturar com a cultura germânica, tá bom? E isso é uma coisa que vale a pena ser muito relembrada sempre, porque assim, né? Esses encontros culturais sempre dão bons resultados, tá bom? Tá tranquilo por aí até então? Se não, faz o seguinte, se vocês estiverem assistindo o vídeo mesmo para estudar e tudo mais, façam isso com o caderno, anotem suas dúvidas para a gente tirar na próxima aula, tá bom? Não esquece disso não. E agora a gente vai falar um pouco da sociedade germânica. A sociedade germânica está dividida em clãs, né, que na verdade são grandes grupos familiares, né? Quer dizer, muito próximo do que a gente, sei lá, viu na Grécia Antiga, como lá a figura do pater, né, do gen, né? Então o clã é uma divisão familiar. E esses povos germânicos, esses clãs normalmente eram nômades, tá bom? Então assim, eles não tinham cidades muito fixas, né? Eles eram nômades, eles tinham uma movimentação, tá ok? E a principal figura dessa sociedade era o pai, né? Como eu falei para vocês, muito parecido com a questão lá dos clãs, dos gens, dos genos, né? Atenienses. Aqui a gente tem a figura do pai como sendo o principal, né? O que também configura
obviamente, uma sociedade patriarcal, né? A gente tem também esses clãs, umas divisões, né? Nesses clãs, divisões de qualidade, né? De qualificação. Então, por exemplo, a gente tem uma centena, né? Que é uma comunidade formada por 100 famílias, né? Haviam centenas de centenas, né? Comunidades formadas por 100 famílias, né? Havia o condado, quando você forma várias centenas, né? E o povo formado por vários condados, tá bom? Quer dizer, é como se fosse mesmo uma hierarquização, né, da organização social. Havia também uma assembleia de guerreiros que era responsável por eleger o chefe. Eu quero que você perceba que, assim, quem é, quando você fala de, como eu posso dizer, quando eu estava falando de Roma, a gente estava falando do Senado e de como o Senado é importante como, né, uma assembleia de donos de terra. No caso germânico, a assembleia não é de donos de terra, até porque a gente vai ver daqui a pouco, a relação dos germânicos com a terra é diferente da relação com os romanos com a terra, né? Eles se aproximam de certo modo, né? E aí o que acontece? Aqui no caso germânico, quem elege o rei, né, o chefe, é a Assembleia de Guerreiros, né? Então isso demonstra que a guerra é um fator muito importante para a sociedade germânica, tá ok? O rei, né, vai ter função religiosa e militar, né? Então o rei vai ser considerado, né, tem uma relação com a religião e militar também, né? Ele é o chefe dos exércitos. Existe uma instituição na sociedade germana chamada Secto, né, que é uma guarda real composta de experientes e fiéis guerreiros, né? Quer dizer, séquito, inclusive, no nosso idioma, no português, virou exemplo mesmo de acompanhantes, né? O cara tem um séquito, né? Os seguidores dele, tá ok? Então, no caso germânico, séquito é realmente uma guarda real, alguém que vai seguir o rei. Ai, desculpa, queridos. E por último, sobre a sociedade germânica, existe uma instituição chamada Comitatus, tá ok? E o Comitatus, na verdade, são uma instituição que garante laços de fidelidade entre esses guerreiros, tá bom? Quer dizer, esses guerreiros têm fidelidade uns com os outros, né? E isso vai ser uma das bases do que vai vir depois. Então você pega essa informação aí do Comitatus, né, desses laços de fidelidade e guarda para si. Tá bom? Vamos adiante. A gente ainda tem como divisão social germânica, né? Aquela ordem, né? Tipo aquela pirâmide que a gente vê normalmente, né? Chefe ou rei é lá em cima, nobre, homens livres, escravos. Tá ok? Tem também aqui entre os livres e os escravos o que a gente chama de homens semi-livres, né? Homens que estão próximos, né, dessa liberdade, mas ainda são escravizados, tá bom? As relações sociais entre os nobres e homens livres eram conduzidas por intermédio de leis orais, isto é, leis que foram sendo repassadas verbalmente para as gerações posteriores. Então, queridos, lei oral é muito problemático, tá bom? Por que é problemático? Porque a lei, ela vale o que está escrito. E a gente interpreta o que está escrito. Agora, quando ela é oral, isso significa que ela é passível de mudança. Ela não está escrita, ela é oral. Então, na verdade, a sociedade germânica não é uma sociedade igualitária ou uma sociedade, né, onde você tem uma divisão social justa, honesta, né? Quer dizer, a lei oral explica que há um domínio de uma classe sobre outra, um domínio muito grande, tá bom? Economicamente falando, a gente tem que ressaltar as principais atividades econômicas, né? A agricultura e a pecuária, né? Então eles praticavam, né, o plantio, principalmente de trigo, né, enfim, aveia, esse tipo de coisa, né, esse tipo de grão,
e pecuária, né? Criação de bovinos, né? E suínos. A terra, o que é importante com relação à economia, é que a terra era pertencente a todos da tribo. Quer dizer, todas as tribos da comunidade eram donos das terras. A terra não era particularmente de ninguém, né? Somente as casas, exatamente a casa, era propriedade particular. Tirando isso, não. Todo o resto era coletivo. Então, o uso da terra é coletivo. A terra é coletiva. A terra não podia ser vendida, não podia ser comprada, não podia ser alugada. Tá bom? A terra, ela é a terra. E você só tem a tua casa para viver. A terra que você planta não é tua. É de todo mundo. Tá bom? Isso assim era lá na sociedade germânica. Tá bom? Com relação à religião, os germânicos eram politeístas, né? Quer dizer, então, isso significa que eles acreditavam em muitos deuses, tá bom? Eles também acreditavam na vida após a morte, né? Quer dizer, acreditavam que existia uma existência após a morte. Tinha a crença de que os mortos de batalha, eles eram conduzidos pelas valquírias, né? Deusas da guerra, até o paraíso, chamado de Valhalla, Valhalla, enfim, não sei falar, né? Valhalla, né? Já os que morriam por doença ou por velhice eram condenados ao inferno. Quer dizer, era muito estimulado que o guerreiro, né, que o homem, né, basicamente na sociedade patriarcal, que ele fosse um guerreiro, e morrer em guerra, morrer em conflito significava um mérito para ele, né? Ia ser carregado pelas deusas até o paraíso, né? As mulheres, quando morriam, estavam destinadas a ir para o palácio da deusa mãe Fria, né? Freia, né? Que a gente chama de Fria, tá bom? Então, isso começa a acontecer na religião germânica. Com relação às invasões, né? No século IV, eu começo a ter um problema grave com relação aos povos do norte da Europa. Começa a haver uma pressão enorme dos povos hunos, né, os hunos que vêm lá da fronteira asiática, eles começam a pressionar os povos que vivem na Europa. E esses povos começam a pressionar os germânicos, que começam a pressionar os romanos, né? Então um pressiona o outro, né? E aí, somando-se a isso, as catástrofes naturais, né? Secas, inundações e incêndios começam a gerar muitos problemas de abastecimento de alimentos, tá bom? E eu tenho essas pressões, né? Isso vai acabar fortalecendo as invasões bárbaras, né? A existência das invasões bárbaras, tá bom? Nós temos aí outros dois povos que são importantes, né? Os godos, né? Que vão ser parte dessa invasão, e os vândalos, né? Também chamados de origem germânica, né? Também de origem germânica, né? Invadiram e tomaram a cidade de Roma. E você achava que vândalo era quem quebrava orelhão na rua, né? Não, o vândalo é um povo, né? Lá da Europa, que vai ser um desses povos bárbaros, chamados de bárbaros entre aspas, né? E que vai invadir e tomar a cidade de Roma. Tá bom? Com relação aos germânicos, um dos povos germânicos são os francos, né? Os francos. Eles viviam, né, inicialmente lá na França, né? Quer dizer que é a região onde a gente conhece hoje como França, tá bom? Essa região, ela já tinha sido dominada, né, pelos romanos. Então esses povos francos, eles tinham ido um pouco para o norte, mas com essa necessidade de mão de obra, eles ocupam aquela região, né? E eles são muito fortes ali, que é a região deles, tá bom? Então, os francos, eles eram liderados por um rei chamado Clovis, tá bom? E o Clovis, ele vai ser um dos caras que vai conseguir estabelecer um dos reinos mais duradouros dentro dos limites do Antigo Império Romano. Tá bom? Então, esse Clovis, ele vai passar por uma situação que é o seguinte: quando ele cria o Império Romano, né, e lá o Roma
já tem o cristianismo como religião importante, como religião essencial, aquelas coisas todas. Clovis é o primeiro rei germânico a se converter ao cristianismo. Esse dado é um dado muito, muito, muito importante, tá bom? Clovis é o primeiro rei franco, né, o primeiro rei germânico, né, já que Franco é um dos povos germânicos, a se converter ao cristianismo. Isso vai ser muito, muito, muito importante para o nosso desenrolar da história. Então você guarda essa informação para você, tá bom? O Clovis foi o primeiro rei, né, não romano, né, germânico, a se converter ao cristianismo, tá bom? E o que acontece quando o Clovis se converte ao cristianismo, eu quero que você perceba, a Igreja Católica não precisa mais do Imperador Romano, né? Quer dizer, aquela história que a gente viu na aula passada, né, do Diocleciano, do Constantino, né, que fizeram do Império Romano, né, fizeram da religião cristã a religião oficial do Império Romano, né, tem uma liberdade de culto, né? Ali é criada a Igreja Católica. Nesse momento que a gente está vendo aqui agora, né, quer dizer, a igreja começa a perceber que o Império Romano praticamente já acabou.